internauta, um prazer imenso poder chegar aí na tua casa com o 15º episódio do programa No Caminho. Programa no qual nós conversamos com pessoas das mais diversas áreas da sociedade, perguntando para elas como elas levam os princípios contidos no livro de sabedoria mais publicado da história da humanidade no seu dia a dia, como é a aplicabilidade desses princípios. Hoje, programa em família. Estamos recebendo o empresário e investidor isabelense, Wallace Burjac. Seja bem-vindo, Wallace. Que legal estarmos aqui, podemos bater esse papo. Boa noite, Carlão. Obrigado por estar aqui com você hoje. Boa noite, galera de casa. E hoje, muito bom estar aqui. Show de bola. Wallace nasceu onde? Eu nasci em São Paulo mesmo, capital. Nascido no centrão de São Paulo. Centrão de São Paulo, terra da garoa. E ficou lá até aqui quantos anos? Fiquei lá até os 11 anos, onde a família decidiu mudar para Santa Isabel e estamos aqui até hoje, criamos raízes. Cidadão isabelense. Cidadão isabelense. Hoje decidimos ficar aqui e ficar aí. Legal. E qual a lembrança que mais vem aí da tua infância, desse tempo ali em São Paulo, nesse tempo de aclimação? Tem alguma lembrança importante que vem aí na tua mente? Acho que foi um tempo muito especial. Hoje estava sempre uma família unida, né? Eu perdi meus pais muito cedo. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, minha mãe com 18. Era uma família grande e onde ela veio se acabando muito rápido. E nesse tempo de São Paulo, né, nesse tempo de aclimação, era o tempo que eu tinha uma família completa. Então era um tempo muito bom de família. E a gente resolveu realmente se mudar para Santa Isabel para se afastar de uma cidade grande e vir para uma cidade, né, mais pacata e recomeçar, né? Seu pai faleceu, você ainda era muito jovem. Eu tinha na época 2 anos. 2 anos? 2 anos. Não lembro muito a recordação dele. E minha mãe já tinha 18. Então já tinha uma raiz, já tinha uma coisa assim. Já tinha um tempo mais velho. E você ficou ali em São Paulo até 11 anos, então brincou bastante por ali, conheceu muita gente por ali. E como é hoje, era uma época muito perigosa, como a gente vê hoje? Eu creio que sim, porque meu pai eu perdi pelo tráfico, né? Não era uma família 100% alinhada. Então, foi por um dos motivos que eu perdi meu pai, por ser envolvido com crime organizado. E minha avó, né? Que é uma mãe, uma avó, né? É um norte que eu tenho. Teve essa sabedoria de querer tirar a família de lá e trazer pra cá pra tentar guardar a gente, né? Tentar guardar eu, meu primo também, que eu tenho o Kaique, pra tentar afastar a gente, tentar preservar aí. Quando você saiu de São Paulo e veio pra Santa Isabel, você tava com? Tava com 11 anos. 11 anos. Então não teve aquele tempo de baladinha, de sair noite em São Paulo, né? Não teve não. E sentiu o impacto da mudança de vir de São Paulo para cá? Não muito. Foi mais na época de escola, né? Mas de impacto mesmo. Ainda era um núcleo muito caseiro, né? Quando fez essa mudança não era algo tão impactante poder vir aqui para Santa Isabel. Não foi nada tão dramático, não, que além da curva, que não dava para superar. Não foi uma coisa boa que acho que valeu a pena. Uma escolha sábia aí por parte da minha avó. Muito legal. Chegou aqui através de um passarinho verde, me chegou a informação que você gostava de ir num chafariz quando você era mais jovem lá em São Paulo. Como é que é essa história? A gente morava ali no Largo da Aclimação, né, Cambuci, e tinha bastante galera em situação de rua, eu tinha amizade com todo mundo, né? A gente era uma classe nem pobre nem rico, era uma classe média ali na época. E tinha amizade com todo mundo, a gente morava perto de uma comunidade, né? Que era Muniz de Souza, e eu tinha amizade com todo mundo. E a galera tava jogando chafariz lá, junto com os meninos, o pessoal de situação de rua. E partia pra cima. Não tinha tempo ruim não, mano. Tava calando, os caras estavam lá ducha, molecão, e ela também, tava lá ducha com os caras. Mas Santa Isabel já no chafariz já tava funcionando quando você chegou? Santa Isabel acho que já não tinha tanta amizade assim. Já não rolava o chafariz já não rolava aqui. O chafariz. Já não deu pra se envolver tanto com a galera. Legal, aí tava mais velho. Mudamos de São Paulo para Santa Isabel, trouxemos a família toda, veio para cá, né? Certo. E aí começou a desenvolver a tua vida, que já começou muito cedo aqui em Santa Isabel, né? Começou com 12 anos, a gente tinha muita amizade, a gente já tinha um sítio aqui na época, né, que a gente veio para cá, então antes de a gente mudar para cá, para casa que a gente atua hoje, a gente já tinha um sítio, minha avó já sempre teve esse sítio aqui.
Então a gente já tinha amizade aqui, né, na época, então a gente veio pra cá sabendo, já tinha bastante amizade, né? E aí então já ficou fácil a gente. Então quando a gente veio pra cá nessa época, a gente já tinha algumas amizades, já tinha uma galera, na época o Rocha, um cara bem conhecido aqui na cidade. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 12 anos, né? Com o Chaveiro Rocha. E aí minha avó chegou a comprar uma parte junto com ele. Então eu comecei a trabalhar nesse chaveiro. Minha avó comprou, acho não, tenho certeza, comprou pra mim poder trabalhar lá junto. Com 14? Com 12 anos. 12 anos já estava no chaveiro. Com 12 chaveiro. anos já estava no chaveiro, trabalhando lá. E aí foi, aí a vida já começou cedo, estudando, trabalhando, né? E eu acho que foi muito importante isso pra mim. Com 12 você era funcionário do chaveiro? Um funcionário do chaveiro. E depois você foi proprietário de lá? Depois minha avó cedeu a parte dela pra mim, com 15 anos, 14 para 15 anos. Ela cedeu a parte dela pra mim. Com 14 para 15 anos ela cedeu a parte dela pra mim. Falou, toma conta aí. Se vira. Toma que o filho é seu. Toma que o filho é seu. E eu fiquei lá, no chaveiro até os 18. Então com 15 anos você já era um empresário e empreendedor da cidade de Santa Isabel. Já estava na lida. Já tinha que se virar, a água já batia na bunda. E além da vida empresarial, também começou a vida familiar muito cedo, né? Já, a vida familiar, com 15 para 16 anos eu conheci minha atual esposa, né, a Márcia. Com 16 anos ela engravidou, com 17 anos veio o Felipe, né? Então foi tudo cedo, foi tudo speed, né? A família Bujac sempre foi rápida, né? Minha avó foi mãe da minha mãe com 15, minha mãe me teve com 20 e eu fui no mesmo caminho, para 17. 17 já era pai. Já era pai, então... Com 15 empresário, com 16 para 17 já era pai. Quase 19 anos eu casei. 19 já casou, tudo muito rápido, tudo muito fast. Manda aquele salve para dona patroa, senão a casa cai pro seu lado, né? Manda aquele... Não, te amo, você me ajuda muito. Mas isso foi bom, filho. O filho foi bom porque acho que foi uma alegria para minha mãe, porque ela teve o privilégio de conhecer o Felipe antes de deixar, né? De deixar. Então acho que foi tudo no tempo de Deus, foi tudo encaminhando, foi tudo. Eu acho que não foi nada precoce, eu acho que foi tudo certo. Né? Eu acho que foi tudo encaminhando bem. Na hora que a gente está vivendo essa situação, não é tão fácil da gente entender como aconteceu tão rápido, como o pai foi embora, como a mãe foi embora, por que esse pai tão cedo. Mas depois a gente vê a linha de Deus, né, caminhando e encaminhando as coisas para ser pai cedo, para poder que sua mãe tenha um contato, ver o Felipe. Então tudo tem um porquê, né? E essa perda do seu pai tão cedo, você acha que te deixou algum tipo de marca, algum tipo de falta? Olha, Carlão, eu não sei te dizer. Minha mãe não sofreu muito, né? Minha mãe, minha tia, sempre me ajudou muito. Minha avó. Então, não posso te dizer se um pai... eles nunca deixaram faltar nada, nunca me deixaram faltar nada, me ensinaram a ser sujeito homem, então... Não teve essa falta, não sentiu tanto essa falta porque as mulheres da família assumiram ali o papel de pai, né? Assumiram a liderança e seguraram a onda ali. E então não sei te dizer como que seria a vida, se seria diferente ou não. E como que foi conhecer a dona Márcia Tomita? Como é que foi essa história? A história, a gente estava numa corrida, né, de moto, e aí, primeiro ela é bem folgada, né, ela é bem nariz empinado, né. Plebinha? Bem folgadinha, bem metida. E aí eu fui tentar puxar papo lá e tal, mas não... levantou o narizinho e... afinal, japonesa folgada. Mas de boa. Daí a gente tinha uns amigos em comum e tal, e aí foi, tal, comendo pelas beiradas, tal, na meia do gato e... tem uma hora que lacei, né? Até hoje. E já são quantos anos de casado? Casado, a gente casou em 2006, mas junto desde 2002. Desde 2002? 19 anos juntos. E hoje você tem quanto de idade? Hoje eu tenho 35. 35 de idade, 19 de casado. Bom, quase mais de 20 e poucos anos de empresário, já com o primeiro empresariado. 20 anos de empresário. É uma história precoce, mas é uma história muito
encaminhada, né? Porque já são 19 anos de casamento e hoje a gente vê quantos casamentos se rompendo tão cedo, né? Tão cedo, né? Tão cedo as coisas se acabando, né? Então, costuma falar, né? Já que tem o limão, vamos fazer a limonada dele. Não vamos chorar, não. Vamos Primeira coisa que a gente vê é que casamento não é uma instituição tão falida quanto falam por aí, né? Não, nem um pouco. Eu acho que o casamento é importante, muito importante. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo ainda, o casamento, a família, né? Alguns princípios eu acho que é muito valor, a gente tem que dar muito valor a isso, né? Casamento, família, a pátria, algumas coisas que a gente não pode negociar. Algumas coisas que eu acho que são inegociáveis. É possível ser pai, é possível ser marido, é possível ser empresário, é possível ser cristão, mesmo no meio nesse meio tão contaminado e tão complexo que a gente vive hoje, né? Com tantas... o empresário ele está sempre sendo tentado, né? Sempre com propostas mirabolantes para ganhar dinheiro, para enganar, para fazer isso. Se manter empresário e se manter dentro de determinados princípios e manter a família dentro desses princípios é algo difícil, mas possível. Possível, totalmente possível. Olhar para a família Burjac é uma prova disso, ver que é possível. Totalmente possível. E possível mostra isso em tempo de crise, né? Eu acho que o tempo dessa crise agora, que a gente viu esses 2 anos de pandemia, praticamente 2 anos, foi um tempo, né, falando de como é possível, foi um tempo que a gente viu a nossa empresa quebrando e a família se uniu para fazer lanche, né, onde entrou uma coisa que a gente gosta muito, que é cozinhar, que é comer, né, que a gente se uniu para fazer lanche, onde entrou a história do Moods, que a gente começou com uma brincadeira antes da pandemia, acabou dando muito certo. E começamos a fazer lanche para pagar as contas da Sanisa. Foi para pagar aluguel, para pagar funcionário. E se naquele momento a gente ficasse em casa, né, na onda da galera do fica em casa, nada contra com quem tinha necessidade de ficar em casa, mas se naquele momento eu me acovardasse, onde eu não tinha fundo nenhum, apoio nenhum do sistema, e simplesmente ficasse em casa e não fosse correr atrás do meu ganha-pão, a gente estaria quebrado hoje. E onde aproximadamente 10 famílias diretamente dependem da Sanisa estariam desempregadas e... O fique em casa tem as suas consequências graves. Tem as suas consequências graves, né? Bem graves. E a gente teria quebrado muito feio e teria uma galera quebrado junto com a gente, né? Que dependem da gente diretamente, pelo menos 10 famílias hoje dependem da Sanisa para levar sustento para casa. E o Moods, a gente se uniu em família, começamos a fazer hambúrguer, trabalhava na Sanisa, mesmo com fluxo de caixa, mesmo com as lojas fechadas, um faturamento de 80% a menos, chegava e tinha que fazer lanche, tinha que trabalhar até tarde, com toda a dificuldade, e ajudava na entrega, e cozinhava, fazia tudo, mas foi um ano não de sofrimento, foi um ano de que a família realmente estava bem unida. E a gente conseguiu passar por isso e se uniu mais ainda e rolou, entendeu? Então a gente esteve junto, em família, em unidade, em comércio e... Fazendo a coisa girar, fazendo a roda girar. Fazendo a roda girar e a família tá bem. A família tá bem, passamos por isso. E se tiver que passar pelo perrengue de novo... Funciona de novo. Funciona de novo também. Voltando um pouco atrás, nós vimos aí a história de um Wallace que chegou ainda menino, em Santa Isabel, rapidamente já se entrosou, casou, foi pai, empresário com 15 anos. E aí, o que aconteceu com o Chaveiro? Por que fechou? O Chaveiro não fechou. O Chaveiro, eu posso dizer que é meu primo, né, que é o William. A gente é amigo de infância, a gente cresceu junto. Meu parceiro, a gente não tá muito próximo, mas ele é meu irmão. Na época, minha parte a gente repassei para ele. Eu entrei nesse tempo, precisava de alguma coisa mais sólida na época. E aí eu entrei fiz alguns cursos de empilhadeira e tal, e fui para Bear Brasil, porque eu precisava de um convênio médico, precisava de uma maior estabilidade para a família. Então eu decidi vender minha parte para ele, entrei na Bear Brasil pela estabilidade com uma empresa que o empresário não tem, né? Que o empresário não tem. Eu precisava naquele momento de uma maior estabilidade.
E ser empresário no Brasil é um pouco mais difícil, É né? Um bem pouco mais difícil ser complexo. empresário no Brasil, é bem difícil, né? Leis trabalhistas, impostos. Então eu não conseguia. Então naquele momento, para mim, ser o CLT, eu achava que tava mais fácil para mim. Então eu falei, putz, eu tenho que pagar 13º, eu tenho que pagar isso, só que às vezes no final do mês não sobra nada para você. O empresário, ele é o último da fila. E naquele momento, com uma família se formando, para mim ser o último da fila, sem capital de giro, estava sendo bem difícil. Mas o empresário não abre hoje e fica rico amanhã, então? Não tem esse... Essa fórmula mágica eu ainda não descobri. Porque tem muita gente que tem essa impressão desse glamour do empresário que ele abre. Não, o cara é rico, o cara é isso. Principalmente os empregados, né? Como diz no Primo Rico, fala do CL treta. O CL treta é aquele que tá só metendo o dedo. O empresário folgado, tá me explorando, tá não sei o quê, mas não vê o outro lado da história, né? Que não é bem assim tão simples. Então também a galera vende uns cursos assim, que você começa hoje e amanhã você tá rico, com um telefone só, internet, que você ganha não sei quanto por mês. É simples, é rápido. É rápido, é mó fácil, é mó mamão. Não é bem assim que funciona, não. Eu não consegui. Se alguém souber, me explica que eu não consegui ainda esse método aí tão fácil, de ganhar dinheiro fácil assim. Teve esse tempo de CLT, depois você voltou de novo para o mundo empresarial. Eu fiquei um tempo na BER, foi um tempo bom, aprendi bastante. Eu acho que a parte de metalúrgica é um tempo que você aprende muito, é um tempo que o sim e o não é não dentro da minha empresa. Né, principalmente uma empresa grande, conforme era a BER Brasil. E aí teve um tempo que tinha um parceiro meu também, que é o Márcio, um grande amigo, tava na época do caminhão, foi pro caminhão, eu nunca tinha dirigido caminhão e tal. E aí foi a parte que ele começou a comprar um caminhão e tal, e eu vi que tava dando uma grana. Na época do empresário, falei, mesma coisa, me deu os olhos, né? Falei, o cara é empresário, tá ganhando uma grana com caminhão. Vou nessa, vou comprar um caminhão também. Fui lá e comprei o primeiro caminhão. Comprei o primeiro caminhão, tal, sem nunca ter dirigido. Fui lá, tirei a carta, tal, belezinha. E comecei a trabalhar com caminhão. Esse primeiro caminhão você entregava? 21 anos. Trabalhava no atacadão, trabalhando com... Carga de mercado. Carga de mercado, puxando alimento. E era um serviço muito desgastante. Porque a galera que trabalha com transporte de alimento, que faz aí, sabe muito bem o que eu tô falando. Ser humilhado nas portas de mercado, o cara pede a mercadoria e ele acha que o seu caminhão é estoque, ele pede de manhã, acha que tem que ficar até o final da tarde. Não todos os mercados, né? Não posso falar de todos, generalizar. Mas tem muito mercado aí que... fica aí, a hora que der eu descarrego. Então, sei lá, né? Cada um tem o seu método de trabalho, mas... na época que eu tava com o caminhão, não concordava. E fiquei um tempo fazendo mercado e vi que aquilo ali não tava rolando, o desgaste que eu tava tendo na rua, tem que subir escada. Beleza, você tá ganhando para aquilo, você faz seu trabalho, mas eu acho que era um serviço que não deu para mim. Migrou para uma outra área do transporte. De carroceria. Ainda transporte, sempre um transporte. E aí eu fui começar a puxar telha. Não menos pesado, acho que era mais pesado ainda. Só que eu acho que era um serviço mais dinâmico. Eu pegava, carregava meu caminhão, fazia meu serviço. Era menos burocrático, né? É um frete... Pegar, levar, entregar. Levar, descarregar e... Tchau, obrigado. Não tinha as burocracias de portaria. Não tinha burocracia de portaria. Então isso facilitava a minha vida. E fiquei um bom tempo, saí até uns 27 anos, 28 anos. Foi que daí que algumas coisas começaram a dar errado na vida de caminhão. Quando algumas coisas eu comecei a fazer errado, então além dessa semeadura, né? Você plantou maçã, você não vai colher manga, você vai colher maçã. Por algumas escolhas erradas que eu fazia, eu comecei a ler da semeadura. Comecei a plantar, comecei a colher algumas coisas erradas. Hoje, você é esposo da dona Márcia Tomita, arquiteta Márcia Tomita, quer fazer a sua obra, arquiteta Márcia Tomita. E a Márcia Tomita foi uma boa influência na tua vida, pois a história da família, ela já tinha uma relação ali com a igreja evangélica. Você chegou na igreja evangélica após o casamento ou você já tinha uma relação anterior com alguma igreja evangélica? Não, na verdade eu nunca entrei em igreja nenhuma, nem evangélica, nem católica, nem nada. A primeira vez que entrei na igreja foi através dela, né? Então...
Para dar uns beijinhos no final do culto, eu tinha que ir pra igreja. E aí, a gente ia pra igreja, entendeu? Mas a primeira contato com a igreja foi através dela. E começou aonde? Começou na igreja do Pastor Israel. Pastor Israel, presbiteriana, né? Isso, na presbiteriana do Pastor Israel, um grande amigo até hoje, ele fez meu casamento, inclusive, é um grande amigo aí de longa data. Mas entre estar na igreja e a conversão tem um longo caminho, né? Porque tem muita gente que está na igreja e está lá sentado. Hoje você já exerce funções, né? Você está no Bola de Neve. Tô no Bola de Neve, na verdade demorou uns 5 anos, eu acho, uns 4 anos até eu aceitar Jesus ali e tal. E hoje eu tô no Bola de Neve de Arujá, tô na diaconia da igreja do Bola de Neve de Arujá. E é isso, vamos lá, vamos ver. E qual foi o momento na sua vida em que você realmente falou, agora vai, agora eu sou um cristão de verdade? Onde a ficha virou. Onde a ficha virou era um jogo Palmeiras e Flamengo. Coincidentemente, que tem jogo Palmeiras e Flamengo sábado e eu tô indo pro Uruguai. Palmeiras e Flamengo. Dali Porco? Dali Porco, Libertadores, seremos campeões mais uma vez. Eu já tava no Bola de Neve de Santa Abel, tava bem com a Marcela. E tinha um jogo nesse dia de Palmeiras e Flamengo e tinha um sopão. E nesse dia, ou eu ia pro jogo do Palmeiras e Flamengo, ou eu ia pro sopão. E eu decidi ir pro sopão. E naquele dia eu vi que minha ficha virou. Eu decidi que eu podia fazer diferente. Podia fazer mais. Podia fazer um pouco mais. Nada contra ir pro jogo, eu gosto pra caramba, é da hora. Mas naquele momento, principalmente porque eu tava vivendo uma vida intensa na torcida organizada, né? Eu decidi que eu podia estar fazendo uma obra diferente, né? Decidi que o meu tempo na torcida organizada tinha dado. E comecei a estar mais atuante, fazendo algo novo, que eu nunca tinha feito. Não que eu era um cara ruim, mas eu podia estar abençoando a vida das outras pessoas através da minha vida, com uma boa ação, ajudando. Que era um tempo de frio, a gente estava ajudando, levando a sopa pra galera. E eu podia estar fazendo algo novo e me senti bem fazendo isso. Desde aquele dia em diante, eu nunca mais tinha pisado no estádio de futebol. Você falou que teve um tempo bastante atuante em torcida organizada. Você participava da Mancha Verde. Mancha Verde. E olhando de fora, né, a impressão que a gente tem é que é só bagunça, é só porrada, é só briga. Mas para quem está lá dentro como que é a vida de pessoal que está lá dentro, que realmente participa de uma torcida organizada? Não é só bagunça, a torcida organizada faz trabalhos voluntários, ajuda bastante gente, ajuda as comunidades com cesta básica, tem campanha de doação de sangue, gera emprego, gera renda para aquela galera da comunidade, vários projetos sociais, desde curso de computação, projetos de artes marciais, né? Então, assim, muita gente só vê a torcida organizada como só briga. E não é só briga. Tem vários projetos sociais dentro, falando da Mancha Verde, tá? Minha torcida onde eu tive bastante tempo ali dentro, que faz um trabalho muito grande dentro daquela comunidade, dentro das comunidades da região ali, né? Da Brasilândia, da Zona Norte, de várias subsedes. A gente já fez trabalho junto com a pessoal ali da Mancha Verde São José dos Campos, Litoral Norte, campanha do Dia das Crianças, campanha do Agasalho. Então, às vezes, onde o governo muitas vezes não chega, a torcida organizada chega. Mas nem sempre é mostrado para a mídia. A mídia muitas das vezes quer mostrar o lado ruim da coisa. O lado ruim da coisa. Ela não vai querer mostrar que a torcida X fez aquilo, que a torcida do Palmeiras fez aquilo. Ela quer mostrar que bateu, que morreu, que fez isso. Então, tem um outro lado tem social. Outro lado, tem um lado social vida. E tem o lado da festa da arquibancada, entendeu? E é legal, é legal. Os membros que estão dentro são bastante unidos, né? Me parece ser bastante unido. Tem bastante união, tem bastante... Geralmente, a torcida hoje, falando da torcida que eu conheço, é uma torcida bem unida, uma torcida sempre junta. Entre as subsedes, entre as regionais, né? Os bairros são sempre bem unidos. A galera tá sempre junta mesmo. E tem uma ajuda quase religiosa ali também, né? Que a forma como eles se relacionam ali, de ajudar um ao outro, de um buscar ajuda ao outro, e a paixão de cada membro ali lembra, de certa forma, a estrutura de uma religião, né? Carlão, dentro da torcida organizada, eu acho que o respeito
do jeito que ele prevalece dentro de uma torcida organizada, é maior do que o pessoal pensa. Do que muitas das vezes você está num lugar e você chega com a sua esposa, falando por igreja, tá? Usando um exemplo como uma igreja. Se você, às vezes, falando de culto, às vezes é até chato usar uma igreja como exemplo, mas muitas igrejas, tá? Falando de placas. Você chega com a sua esposa, às vezes, no culto, muita gente finge que tá dando migué, né? Para não querer dar um lugar para uma mulher ou para uma criança, sabe? Dá aquela dormida. Dá aquela embromation. Coisa que numa torcida organizada isso não existe, tá? Coisa que um licença, muito obrigado numa torcida organizada, a sua mulher tem prioridade, uma criança tem prioridade e você não precisa falar. Então, isso dentro de uma torcida organizada, a disciplina numa torcida organizada é fora do comum. É uma disciplina que não existe, que eu nunca tinha visto, que eu não vi em lugar nenhum fora de uma torcida organizada. A disciplina que existe, não sei se é pelo medo da cobrança, sabe? Porque o pau que dá em Chico, lá dá em Francisco, não tem massagem. Entendeu? Então, realmente ela funciona. Coisas que... Tem hierarquia, né? Tem hierarquia. Muitas das vezes a gente... essa hierarquia. Então, lá se respeita muito. Então, é uma coisa que realmente... Ela é sim, sim, não, não. E às vezes a gente se escora na muleta, a gente se escora na graça, e ela não tem a graça para se escorar. Então, é uma coisa que eu gosto muito da torcida. Infelizmente, estão usando a graça de uma forma errada, né? Usando a graça para não respeitar o pastor, para não respeitar a hierarquia. Não existe uma hierarquia. Isso. Você que já foi líder dentro de igreja também sabe o que eu estou falando. É muito difícil você falar para alguém que ela tem que fazer uma determinada função dentro da igreja. A primeira coisa que ela fala, meu trabalho é voluntário. Bem isso. O da torcida também é. Da torcida também é. Por ter uma respeitabilidade de hierarquia, o negócio funciona. Coisa que, infelizmente, nós estamos vendo degringolar cada dia mais dentro das igrejas, justamente pela falta dessa questão de hierarquia. Hierarquia não está ligada só a... Tem essa questão do pau que bate Chico, bate Francisco? Tem. Mas tem a questão do cara que está na frente ser um cara responsa e que impõe essa respeitabilidade quase de uma relação de um pai e filho. Hoje, dentro de casa, a gente não vê mais a relação de família, de pai com filho, o filho respeitar o pai falar para o filho. Antigamente tinha essa questão, né, do pai falar e o filho obedecer. E essa desajustamento de dentro de casa, essa falta de regra de dentro de casa, acaba escorrendo lá para dentro da igreja e de alguma forma degringolando o sistema que deveria ser muito melhor do que o sistema da torcida organizada, está perdendo. E é por isso que a gente vê a Bíblia falando que às vezes os filhos das trevas são muito mais sábios e prudentes que os filhos da luz. É isso mesmo. Infelizmente a gente vê isso acontecendo. Infelizmente o caminho tá indo por aí. Tá bem por aí. Mas tomara que a gente consiga melhorar isso um dia. Esperamos. Esse espírito empreendedor, agora que a gente já desabafou um pouco, esse espírito empreendedor sempre teve em você, e hoje você é o rosto da Sanisa, né? Sanisa Locação de Equipamentos para a Construção Civil. Isso. Como que começou a Sanisa? Como é que foi isso? A Sanisa começou com o Wagner Corrêa, da Padaria Ismael, acho que a galera de São Isabel, todo mundo conhecia ele. Começou em 2015 através dele. Eu trabalhava antes disso, eu abri uma loja de garrafões, né, que era H2O. Ele me fez uma proposta para vir trabalhar para ele, que tinha um serviço tal de caminhões-pipa, para vir trabalhar para ele como motorista do caminhão. E aí me chamou,
E eu fui, me chamou, tá, me fez uma proposta bacana, e eu fui, e aí deu certo. A gente começou uma parceria, eu como funcionário dele. A parceria começou no final de 2015, estendeu até o final de 2018. E aí começou como caminhão-pipa, até praticamente o final de 2018. E aí nesse meio tempo foi correndo, caminhão-pipa, e aí foi rolando, a gente começou a arrumar serviço e tal. A gente não tinha base de caminhão-pipa, e fomos correr atrás de um, correr atrás de outro, fazer um contato. Na verdade o Wagner foi um pai pra mim, né? No final eu vou contar sobre isso aí. E aí teve um dia que ele falou, tem umas peças lá de andaime, vamos tentar alugar isso. E aí, na minha inocência, nas 20, 30 peças, e chegou um dia numa obra, de um grande parceiro do supermercado Estilos, que é parceiro também. Tava lá e falou, tem umas peças aí de andaime pra alugar. O cara falou, tem tanto. Daí ele falou, manda eu trazer umas 250 pra mim amanhã. Eu falei, puta. 30, pensei comigo. 30 só. Resumindo, graças a Deus a gente tem um telefone hoje que ajuda muita gente. Consegui fazer uma negociação e tal. Conseguimos comprar aquelas peças com prazo, para chegar no prazo que o cliente queria. E daí começou a locação de equipamento. Começou dessa primeira pedido de andaimes. Desse primeiro pedido de andaimes. E aí compramos algumas betoneiras, compactadores de solo, pouca coisa. E aí fomos nessas até o final de 2018. E aí no meio de 2018, tava rolando, tava devagar a Sanisa, mas estava pouco para dois, né? No caso a gente era no meio, a gente era uma sociedade. E o Wagner fez uma proposta, me ajudou muito, falou, era muito para mim, mas não era muito para ele. E ele me ajudou muito, ele praticamente me deu a Sanisa. Falou, segue o baile. E ele me ensinou muito nesse tempo, como empresário, como empreendedor, né? Me ajudou muito, me deu uma base muito forte. E me deixou no caminho para seguir. E aí eu comecei a tocar a Sanisa sozinho, no começo de 2019, no 1º de janeiro de 2019. 1º de janeiro de 2019. Né? E aí a gente, daí toda essa parte que entrava de recursos, né? Até hoje praticamente não faz retira da Sanisa, voltou tudo para a parte de locação de equipamento. Então todo o dinheiro que entrava se aplicava na empresa, para hoje estar com uma locadora forte, né? Hoje está com uma locadora bem forte na região. A primeira unidade foi aqui na cidade de Santa Isabel. A primeira unidade foi na cidade de Santa Isabel. E foi nesse sistema de reinvestimento. E aí, nesse meio tempo do reinvestimento, como é que a família estava tocando barco? A família estava tocando barco, porque com a mesma retirada que eu estava antes, quando eu era meio com o Wagner, praticamente sei lá, de motorista, eu continuei fazendo a mesma retirada, para não teve, agora eu vou empresário, eu vou ter, não tem. Então a gente teve esse pé no chão, né, de continuar, até praticamente até hoje não mudou nada, vai fazer 3 anos, praticamente não mudou muita coisa, a retirada não aumentou muito. Então a gente continua reinvestindo na Sanisa, a ideia é por mais um bom tempo que ela continue se reinventando, porque a empresa tem que estar com grana. Se eu pegar o dinheiro, caixa, né? Tem que ter o caixa. Se eu pegar o dinheiro da empresa, a empresa quebra. Né? Já até é difícil ser empresário no Brasil, já é difícil pôr as contas em dia. Se não souber administrar já tá difícil hoje em dia. A gente já tá vivendo uns meses aí de bem difíceis. Parece que nesses últimos meses aqui, parece que realmente a crise chegou no meio do mercado da construção civil, né? Então, se a gente pegar esse dinheiro e for jogar na mão do empresário e tirar da empresa, a empresa quebra. O primeiro bom princípio é manter um caixa para a empresa, tirar só a retirada necessária para a subsistência da família, manter o caixa, reinvestir na empresa, e com esse esquema de pensamento, hoje já são 3 unidades. São 3 unidades. A gente abriu Igaratá em 2020, a gente conseguiu abrir Igaratá. Junto com 2019, a gente conseguiu abrir a nossa fonte própria de água, em 2019 também. No meio de baita pandemia, a gente conseguiu abrir uma fonte própria, abriu uma loja em 2019 e 2021. Não, desculpa, a gente abriu 2 lojas em 2020, que foi Igaratá e a fonte própria. E em 2021 a gente conseguiu abrir a nossa base de Arujá, que foi uma locadora modelo, que foi uma locadora de ponta, né?
tudo com equipamentos de linha premium, né? E ficou uma locadora realmente bacana, uma locadora... Em espelho conseguimos adquirir sistema, conseguimos colocar a Sanisa do nível de começo. Começamos a colocar a Sanisa hoje de locações em outro patamar de nível profissional. Com linha profissional de locações, já conseguimos profissionalizar. Hoje é uma locadora consolidada na região, uma locadora bacana, uma locadora que dá para brigar. A gente não quer brigar com ninguém, mas é uma locadora que tem know-how para brigar. Hoje a gente conta com mecânico próprio, com frota própria, toda a linha de infraestrutura para atender obras próprias, coisa que a gente não sonhava antes, mas os planos de Deus são maiores que o nosso. E a gente não sonhava em ter toda essa infraestrutura. E hoje praticamente são 10 famílias diretas que vivem da Sanisa. E quem precisar da Sanisa, o que encontra lá na Sanisa? Toda a linha da construção civil, de bitoneiras, andaimes, marteletes, toda a linha de compactação de solo, máquinas elétricas, bomba d'água, furadeiras, serra-mármores, perfuradores elétricos, toda a linha completa, escoras, tá chegando escoramento metálico aí semana que vem, a galera tá pedindo bastante. Tem o trabalho de perfuração também, né? Perfuração até 4 metros, né? Aqueles estrados, que uma galera tem bastante dificuldade com a crise da gasolina. A gente tem aqui uns elétricos bacanas que não dá trabalho, né? Que é livre de manutenção, dá bem, a manutenção é quase zero. E é o nosso pronta-resposta, que é um diferencial na região aqui, a gente tem mecânico próprio na loja, então o nosso pronta-resposta é muito rápido, né? Então a gente conta com frota própria para mecânico, então o nosso pronta-resposta é muito rápido. Então é difícil deixar o cliente na mão, né? E assim também na parte de caminhão-pipa, né? Tem caminhão-pipa também. Caminhão-pipa também. Além da fonte de água própria, os nossos caminhões também são próprios. Então a gente consegue atender 24 horas com água própria e com caminhão próprio. É uma água própria para consumo humano, né? Então, e vários clientes aí, que é Colégio Objetivo, Padaria Ismael, Mineirão Pão de Queijo, Tomita Terraplanagem, vários clientes tops aí que... Empresas que são atendidas hoje pela Sanisa. E também atende cliente residencial. Cliente residencial, para piscina, lavagem de rua, condomínio. Precisou, pode contar com a Sanisa. E acha a gente lá no Instagram também, Sanisa Águas. Pode buscar lá que eu acho a gente no Instagram. Instagram Sanisa Águas. Vai estar no corte. O olho do furacão foi quando começou a abrir todas as lojas. 2018 abriu a primeira? Isso, no 2019 abrimos a primeira loja, né, que foi em Santa Isabel. Ele não estava ainda em pandemia, mas logo no começo começou a pandemia, aparecer, né, ali, né, 19, março, né, 2019, começou a aparecer. Daí em 2020 que a gente abriu a primeira loja em Garatá. A gente abriu em 2020, no mês 8 de 2020, a gente abriu a primeira loja em Garatá. Tava bem no bicho pegando. No meio do olho. Só que a minha estratégia foi abrir essa loja no meio da pandemia, que ainda não tinha subido tanto material. A ideia foi abrir a loja no meio do ano, as 2 lojas no meio do ano. A gente começou a comprar no começo de 2020, né? Então não tinha inflacionado tanto as coisas ainda, mas estavam começando a subir. Então eu comecei a fazer uma compra antecipada e fiz essa programação para o meio do ano. E aí, então eu consegui pegar preço antigo no meio dessa subida. Então isso me deu fôlego para abrir as lojas. Entendi. Então eu consegui, nesse meio tempo aí, um exemplo disso foi uma caixa d'água que a gente comprou. Coisa de um mês aí, 1 mês e meio, essa caixa d'água aí, de um valor X, dobrou. Porque a gente conseguiu comprar, conseguimos programar ela para 5, 6 meses. Quando a gente foi retirar a caixa, o cara da caixa falou, você pagou, um exemplo aí, 5 mil, eu te dou 10 para você não levar o produto. Porque a inflação foi tanta, no caso do aço, que era mais fácil ele ter deixado lá e ter me pagado o dobro do que eu paguei pela caixa, praticamente, de tanto que subiu. Então, nessa jogada aí, que eu estava vendo acompanhando o mercado, no caso do aço, que o preço estava subindo tanto e eu consegui me programar para já fazer uns pedidos antecipados, tanto de andaime, no caso da obra, no caso dessa loja nova de Garatá, a gente conseguiu comprar tudo praticamente antecipado e dessa caixa nova aí. Daí tanto da parte de poço, da bomba do poço, da parte de ferragens para
que era para deixar a caixa de pé, da armação, da armadura. Então a gente conseguiu comprar um pouco antes do furacão necessariamente acontecer, e foi onde a Sanisa ganhou um pouco de força. Se fosse hoje, já provavelmente ficaria inviável hoje. Mas mesmo, esse crescimento. Mesmo assim, conseguiu crescer, abrir, mas teve um pico de crise, um momento de crise onde o bicho pegou. Você estava contando da época onde vocês precisaram apelar para um outro negócio para manter esse aberto. Mas foi bem no comecinho da crise. Isso foi logo no começo, quando o nosso excelentíssimo governador, né, mandou fechar tudo, e com o ônibus aberto, com o metrô aberto, mas o sorveteiro não pode vender sorvete na rua. Não é essencial, né? Depende do que é essencial, né? Para mim, o essencial é tudo o que leva o pão para sua casa. Então, assim, eu acho difícil julgar o que é essencial. O que é essencial para você? Essencial para mim é o que coloca o alimento na minha mesa. Não pode ser essencial para ele, que tá com o salário dele na conta. Então, assim, mas ser hipócrita, tem gente morrendo, tudo bem, mas será que quantas pessoas morreram de fome, entendeu? Quantas pessoas não conseguiram o auxílio do governo? Quantas pessoas não morreram ainda, mas estão em casa estressadas, estão em casas, sei lá, com vários tipos de outros traumas, entendeu? Então, passando vários perrengues aí. Então, essa pegada aí é muito relativo, né? O choro é livre, depende para quem que o choro é livre, né? Então, essa é a pegada. E aí, nesse tempo do Moods, foi logo no começo, o nosso faturamento da Sanisa com 90%. 90% de queda. 90% de queda num mês. E agora? Entendeu? Hoje, a Sanisa, no faturamento do primeiro mês de crise, né, antes da fechar, hoje a Sanisa 300% acima do faturamento. No inicial. Com todas as lojas abertas, é 300% acima do primeiro mês de crise. Mas com 3 lojas abertas e uma fonte própria, né? Lá atrás, uma queda de 90% em um mês e um monte de conta para pagar dos investimentos que foram feitos anteriormente. E aí a solução foi partir para um outro negócio. Partir para outro negócio, que foi o Moods, foi um lanche, que a gente foi durante um ano. Mas o empresário também frita lanche? Faz lanche, tem que fazer lanche. Teve que fazer alguma coisa para se mexer. Teve que fazer alguma coisa para se mexer, porque não tem de onde tirar. Não tinha de onde tirar. O caixa secou, não tinha de onde pegar dinheiro, o banco fica de segunda porque tá vendo que não tem de onde vir dinheiro. E aí a gente teve que ir pro plano B. A gente gosta muito de fazer um churrasco, a gente gosta, né? E a gente viu a necessidade de fazer um lanche de qualidade, né? Que a gente gosta de comer. E começamos a fazer um lanche, um Moods Burger, que durou um ano. Foi um projeto muito bom. A gente tem vontade ainda de retomar esse projeto, porque a gente teve dias aqui de fazer 100 lanches e vendeu 100 lanches, entendeu? Não só um dia, alguns dias de fazer mais de 100 lanches e vendeu 100. Então a gente viu que é um projeto que deu certo, um projeto que vendeu muito pelo tamanho da cidade. Eram 2 dias na semana, na época terça e sexta, e deu certo. E a galera, até hoje, funcionou, a galera ainda que vê, pede, vai ter Moods quando, faz um lá e tal. A galera fica com saudade, galera, logo tem Moods aí, pelo menos um Moods Day vai rolar, né? Então a gente tem vontade de voltar com esse projeto, porque a gente gosta de comer, a gente gosta de qualidade, então às vezes o público não liga de pagar pelo um lanche. A galera quer pagar, mas quer retribuída, quer sabor e qualidade, né? Então essa era a proposta do Moods, de você comer e falar... Um lanche de qualidade. Eu comi bem, eu paguei, mas vale a pena. É gostoso você pagar alguma coisa que valeu a pena. Não pagar aquele arrependido, sabe? Tipo, paguei, nossa, deveria ter ido em outro lugar, que não valeu a pena. Essa sensação é horrível. Pra quem gosta de comer, pagar pensando que deveria ter em outro lugar é horrível. Então, você paga, mas pagou feliz e... Sua alegria. E vale a pena. Lá atrás você disse alguma coisa sobre o seu investimento do caminhão, que começou a dar uma degringolada lá nos investimentos do caminhão por algumas coisas que você mesmo acabou plantando. Coisas que hoje você plantou ao contrário. Certo. Você vê que, de alguma forma, o ser cristão, o ter os princípios bíblicos, influenciou nesse novo momento da tua história?
Com certeza, com certeza. Eu acho que... E não é só o ser cristão, eu acho, né? Eu acho que algumas coisas que, assim... O ser humano em si, não necessariamente ele precisaria ser cristão para seguir os mandamentos, né? Ele não necessariamente ser cristão. Mas quando a gente tem temor, eu acho que isso ajuda bastante, né? Quando você sabe, Jesus está vendo. Tô de olho no Senhor. Tô de olho em você. Aqui, opa, tô de olho. Eu acho que isso... As decisões mudam. A decisão muda, acho que tem um peso maior, entendeu? Então isso ajudou. Mas não deveria ser o certo. Não deveria ser o certo. A gente deveria fazer o certo... Sempre. Não deveria ocorrer isso. Mas infelizmente não acontece. Uma pergunta que a gente costuma fazer para todo mundo, para todos os entrevistados, a gente costuma dizer... A gente está falando sobre princípios da palavra de Deus, sobre o ser cristão. Nessa história toda, desde o Wallace 11 anos até o Wallace pai de 2 filhos, o empresário, teve algum princípio bíblico, alguma parte da Bíblia, algum princípio bíblico que hoje te influencia e que você deixaria como recado para o pessoal que está nos vendo? A gente fala em Romanos 8:31, é uma parte bem legal. Diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Ou assim, algumas passagens diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está com a gente, ninguém pode nos vencer. E a gente estava até comentando com a minha esposa esses dias, domingo. Muitas pessoas às vezes estão chamadas e às vezes a gente é chamado para ser um tanque de guerra. E tanque de guerra não é feito para passear no shopping. Entendeu? Tanque de guerra é feito para ir para a zona de guerra. Às vezes a gente tem que sair da zona de conforto e fazer algo mais. Então, às vezes a gente pode sair um pouco da zona de conforto. Às vezes não, acho que sempre a gente tem que sair da zona de conforto e fazer algo mais, sabe? E que a gente é chamado para ser um tanque de guerra, acho que a gente dá para avançar para as zonas de guerra. Que ficar um tanque de guerra dentro da garagem, a gente está desperdiçando. Está jogando potencial fora. A gente está jogando potencial fora. E se Deus está com a gente, fica tranquilo. Eu tô com medo. Vai tranquilo. Vai tranquilo que Deus está com a gente. Se Ele mandou, você vai. Se Ele não mandou, mas será que é de Deus? Se Ele mandou, você tem certeza. Se Ele tem certeza, você vai tranquilo. Coração fica em paz. Coração fica em paz. Se você tá com dúvida, não vai que nem é de Deus. Se é dele, você vai em paz e é dele, é por ele. Porque todo mundo quer morrer, né? Todo mundo quer ver Cristo, mas ninguém quer morrer. Então, é tranquilo. Se é dele, vai tranquilo. Só benção. Já era, isso aí. Bom, um momento importante, está chegando um momento dos mais importantes do nosso programa, que ele não faria sentido nenhum. Falamos muito sobre empreendedorismo, sobre técnicas e formas de administrar uma empresa, sobre o quão importante é a família, o quão importante é a união da família. Mas o nosso programa também tem o objetivo de trazer a palavra de Deus para aqueles que estão nos ouvindo. Então, a palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 9, onde nós vemos a conversão de um homem chamado Saulo. Saulo de Tarso era um homem judeu, com formação, muito bem instruído, muito bem formado, mas que no coração dele tinha um zelo importante que o fazia perseguir os cristãos. Ele era um perseguidor de cristãos, até que no momento da história dele, que começa a ser narrada aqui no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Saulo tem um encontro real. O Saulo tem um encontro real com Jesus Cristo. Ele que era um perseguidor de cristãos, ele que matava cristãos, ele que ia atrás de cristão para matar, teve um encontro real e no momento desse encontro real, ele imediatamente... Primeira coisa que aconteceu com Saulo, ele ficou cego. E essa cegueira acontece muitas vezes em pessoas que chegam para a igreja. Porque a gente entra na igreja, a gente tem um contato, a gente começa a conhecer a palavra de Deus, mas a gente conhece de ouvir falar. E ali dentro, às vezes, a gente fica cego, a gente vê, mas não vê. A gente ouve, mas não ouve. A gente sabe, mas não sabe. Até o momento em que a gente tem um encontro real com Jesus. Foi assim que aconteceu com a vida de Paulo. Ele conhecia muito da regra, ele conhecia muito
do que deveria fazer, mas estava tão cego que não conseguia fazer. Até que então, nesse encontro real, ele ouve a voz de Jesus dizendo para ele: Saulo, por que me persegues? Nesse exato momento, onde ele teve esse encontro real com Cristo, ele cai de joelhos e é levado para uma cidade. Nessa cidade ele encontra um homem chamado Ananias, que morria de medo de Saulo. Ele sabia que Saulo era um matador, mas ele recebeu uma ordem de Cristo. Ele recebeu uma ordem da própria voz de Deus dizendo para ele: vai lá e ora pela vida desse Saulo, ora pela vida desse cara que, pela ótica de Ananias, não tinha salvação, pela ótica de Ananias, não tinha uma forma de se salvar. Mas Ananias foi obediente à voz do Senhor e foi lá e orou pela vida de Saulo. Quando ele orou pela vida de Saulo, os olhos de Saulo se abriram para aquilo que era realmente Jesus. E quando os olhos de Saulo se abriram, aqui já no capítulo, antes de terminar o capítulo de número 9, a gente começa essa história no verso de número 1 e já no verso de número 20, Saulo, aquele que era perseguidor, que recebeu a oração pela obediência de Ananias, agora ele tem os seus olhos abertos, ele já está pregando a palavra do Senhor. E olha só o que o Saulo começa a pregar, agora já com um novo nome. Ele que era conhecido como Saulo, teve o seu nome mudado para Paulo. E Paulo começa a pregar dizendo: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Nessa breve história, nós vemos 3 pontos importantes. Primeiro, o Saulo conhecedor de regras. Regra não salva ninguém. O que salva é colocar essas regras, essas como princípios na sua vida e colocar ela em prática no dia a dia. Não adianta nada você ser um profundo conhecedor da Bíblia, saber de tudo que está escrito, mas não colocar em prática. Quando você começa a colocar em prática, seus olhos se abrem e você começa a ver o mundo de outra forma e ouvir a voz de Jesus de outra forma. O segundo ponto importante que nós vemos nessa palavra é a atitude de Ananias, que estava com medo. Por ele, pelo coração de Ananias, ele não ia lá orar pelo Saulo. Eu vou orar por esse cara não tem jeito, ele é matador. Mas ele foi obediente à voz de Deus. E o segundo ponto que fica para nós é que nós temos que obedecer à voz do que o Senhor fala para nós, sem colocar o nosso achismo no caminho. Não é o que eu acho, mas é o que a voz de Deus diz para mim. Se Deus diz para mim, vai lá e ora por tal pessoa, vai lá e ora, não perde tempo. Não deixa que o seu julgamento, com o seu achismo, venha impedir de, muitas vezes, uma oração sua fazer a transformação de uma vida que vai ser um grande pregador, assim como foi o Saulo. Saulo recebeu oração, teve seus olhos abertos e passou a ser um pregador que afirmava: sim, Jesus é o Filho de Deus. Esse é o convite para você hoje. Seja obediente à voz de Deus. Deixa que os seus olhos sejam abertos e passe a afirmar, não com suas palavras, mas com suas atitudes, que Jesus é sim o Filho de Deus. Estamos encerrando então o nosso programa, agradecendo ao Wallace por ter nos recebido aqui no escritório da dona Márcia Tomita, que é a esposa, mas também é a arquiteta. Quem quiser também os trabalhos da arquiteta Márcia Tomita, procura no @marciatomita.arq, de arquiteta, @marciatomita.arq no Instagram. Lá também você vai ver as fotos dos trabalhos bastante importantes, para os trabalhos maravilhosos aí que ela tem feito. E se você resolveu fazer a tua obra, já corre na Sanisa, aluga o teu equipamento, o teu andaime. Se precisar da tua obra de uma terraplanagem, procura Tomita Terraplanagem, desde a terraplanagem até o final da tua obra, a família Tomita, unida com a família Burjac, vai te atender da melhor maneira. Obrigado, Wallace, por ter nos recebido. Carol. Foi um papo legal, um papo que vai com certeza ajudar muitas pessoas que têm o sonho de ser empresário, mas sem esse sonho glamuroso, saber que é difícil, que é complicado, mas que é possível, desde que se tenha família, se tenha princípios e coloque as coisas no seu devido lugar. Quero te agradecer mais uma vez e agradecer a você também que ficou conosco aí até o final. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco vamos ter mais um programa, mais uma edição, a 16ª edição do programa No Caminho. Valeu, gente. Deus abençoe. Até mais. Obrigado, valeu e boa noite.